Ouve, ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Minha saudação cristã a todos os nossos preciosos ouvintes. É com a imensa satisfação que nós estamos entrando mais uma vez no seu lar com o programa A Voz do Pastor. Nós vamos nesta programação ler a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. A Bíblia nos diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que Deus abençoe, Deus acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. Com essa escritura, eu desejo ter uma breve meditação com nossos ouvintes acerca do que nós lemos. Eu sei que essa escritura é um tanto desconhecida do mundo religioso em que vivemos, quase que não é falado acerca dessa palavra. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, toda ela é válida. Devemos andar e caminhar por toda a palavra de Deus. Mas provavelmente, ouvinte que está me ouvindo, não ouviu ainda seus pregadores, seus pastores, nem mesmo o padre, falar acerca dessa escritura, vos pregar e vos anunciar o significado dela. Mas quando se ouve alguém falar acerca disso, ainda infelizmente é para distorcer o sentido real da palavra de Deus. Ouvintes, todos nós sabemos que hoje nós estamos vivendo na última era, que nós estamos vivendo prestes à segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Brevemente Jesus voltará a buscar seu povo. Ele diz que o povo que ele vai buscar é um povo especial, um povo zeloso e de boas obras. Todos os pregadores, todos nós ouvimos diariamente falar acerca da segunda vinda de Cristo. Agora, não se fala acerca da preparação do povo para o arrebatamento. Hoje, o povo se reúne, as religiões se reúnem, muitas vezes para falar de política, outras vezes somente para falar de cura divina. É claro que nós cremos em cura divina. Eu creio que Deus é um Deus curador. Eu creio que Deus é um Deus que liberta, é um Deus que nos traz alegria. Mas eu não posso simplesmente pregar só ao povo a cura divina. Nós temos que pregar a totalidade da palavra, porque o que prepara nós para o arrebatamento, o que prepara a noiva do Senhor Jesus Cristo para subir, não é somente cura divina. Pregação de cura divina, ela é para a cura do nosso corpo, isso é necessário, mas o mais importante é a cura da nossa alma. E é isso que o programa que tem ido ao ar, o objetivo dele é vos falar acerca da cura das vossas almas. E essa escritura de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 é muito importante para a noiva do Senhor Jesus Cristo. É o ponto principal de um povo que está se preparando para o arrebatamento. Por quê? Porque aqui está a promessa de um mensageiro. Aqui está a promessa de um profeta que Deus enviaria nos últimos dias. De um profeta mensageiro
que viria na última era para preparar um povo para o arrebatamento. Porque hoje nós vivemos em um mundo religioso. Hoje nós vivemos em um mundo onde existe cerca de aproximadamente 24 mil religiões, todas dizendo que estão certas, todas dizendo que estão com a verdade, mas uma ensina de uma maneira, a outra ensina de outra forma, e todos dizem que estão conduzindo o povo para o céu, todos dizem que ali é o caminho da salvação. Agora, meu precioso e amado ouvinte, não podemos crer que existem duas verdades. Jesus nunca falou de duas verdades. Jesus nunca falou de dois caminhos que conduz ao céu, dois ou mais caminhos. Jesus falou de um único caminho que conduz à salvação, e este caminho é a palavra de Deus. Agora você pode dizer, não, mas eu tenho seguido a palavra de Deus. A minha igreja tem pregado a palavra de Deus. O outro religioso vai dizer a mesma coisa, que a sua religião tem pregado a palavra de Deus. Agora, se todas as religiões pregassem realmente a palavra de Deus como ela é, haveria um só povo, haveria uma só fé, não haveria divergências doutrinárias. Mas a prova que não estão pregando a palavra é que um ensina de uma maneira e outro ensina de outra. Porque cada um ensina segundo a sua própria interpretação. Cada um ensina segundo a sua teologia, os seus estudos. E nós sabemos que seminários que têm preparado pregadores, a única coisa que os seminários têm feito é afastar o povo da palavra de Deus. Estamos vivendo prestes à vinda de Jesus Cristo. Estamos vivendo nos dias que se aproximam. Num dia desse Jesus retornará. Mas também estamos vivendo no dia mais confuso que a humanidade já viveu, aonde não se sabe o caminho correto, aonde não se sabe onde está a verdade. Agora alguém diz, não, tanto faz, pode estar em qualquer religião e tanto faz, tanto que aquela religião fala em Deus, está levando ao céu. Não, isto não é bíblico. Isto não é bíblico. Jesus nos diz, examinai, vós cuidais, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. É ali onde nós temos de descansar a nossa alma, é nas Escrituras, é na palavra de Deus, não nas interpretações de homens. Ouvintes, Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí está a segurança, meu ouvinte. Quando passar o céu e a terra, passará todas as coisas. Tudo aquilo que foi criado por homem passará. Somente permanecerá a palavra de Deus. E todo aquele que estiver firmado em placas religiosas criadas por homem, passará junto com elas. E só permanecerá aquele e aquela que está firmado na palavra. Mas, meu ouvinte, você pode olhar e dizer, meu Deus, então todo mundo está perdido, porque não se sabe quem está com a verdade, não se sabe onde está a verdade. Mas para os filhos de Deus, Deus prometeu um escape. Para a noiva do Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu um escape. No livro de Zacarias capítulo 14, versículo 6 e versículo 7, a Bíblia nos diz assim: e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, nem dia nem noite será. Acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Deus prometeu que no tempo da tarde, nós estamos vivendo na tarde deste mundo, onde esse mundo encerrará e virá um outro tempo. Estamos no tempo da tarde e está uma escuridão, e Deus disse, haverá luz no tempo da tarde. E Ele no livro de Malaquias capítulo 4, Ele promete, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando será o grande e terrível dia do Senhor, ouvinte? Será no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Será um grande dia para aquele que subir, mas um terrível dia para aquele que ficar. Mas Deus disse que antes que houvesse esse grande dia, ele enviaria o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Por isso, amado e precioso ouvinte, aqui no versículo 6, Deus está falando de dois ministérios que viriam sobre a terra. O ministério que converteria o coração dos pais aos filhos é o ministério de João Batista, que viria para converter o coração dos pais aos filhos, dos pais da lei aos filhos da graça que estavam nascendo em Jesus. Isso nós encontramos no livro de São Lucas, capítulo 1, versículo 17, aonde a Bíblia nos diz: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Então veja, ouvintes, que aqui fala sobre o anúncio do nascimento de João Batista, e diz que ele viria no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, mas não fala que ele converteria o coração dos filhos aos pais, porque dos filhos aos pais pertence a um outro profeta mensageiro, que é o profeta desta era, o profeta da era de Laodiceia, que vem converter o coração dos filhos aos pais. Nós, os filhos, de volta à fé dos pais apostólicos. Quem são nossos pais apostólicos? Ou seja, quem são nossos pais da fé? É os apóstolos. Os apóstolos são nossos pais da fé. Eles pregaram a verdadeira doutrina, eles pregaram o verdadeiro batismo, eles pregaram acerca da verdadeira doutrina bíblica. E com o passar do tempo, o mundo religioso foi soterrando tudo isso através de suas interpretações e suas teologias humanas. Mas Deus disse que no tempo da tarde haveria luz, e que ele enviaria o profeta Elias, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, e ele converteria o coração dos filhos aos pais. Nós, os filhos, de volta à fé dos pais apostólicos. Aqui no livro de São Mateus, capítulo 17, versículo 10, os discípulos perguntam para Jesus acerca dessa profecia de Malaquias capítulo 4. Veja, e eles perguntam se era necessário que Elias viesse primeiro. Em São Mateus capítulo 17, versículo 10 e versículo 11 e 12, Jesus diz, a Bíblia diz assim. No versículo 10 está escrito assim: e os seus discípulos interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes, preste atenção, ouvinte, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Veja, ele falou no futuro, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Porventura não encaixou com a escritura de Malaquias, onde diz que Elias viria e converteria o coração dos filhos aos pais? De nós, os filhos, de volta a nossos pais apostólicos? Sim, Jesus disse, ele virá e restaurará todas as coisas. O que é restaurar? Restaurar é trazer de volta ao original. Restaurar nossa fé, de volta à fé de nossos pais apostólicos. Veja, amado ouvinte, mas o mundo religioso diz, não, esse Elias que viria era João Batista. Olha como são cegos os líderes religiosos, como não tem visão esses teólogos. Por isso a Bíblia diz que se o cego guiar outro cego, ambos caem no buraco. Será que eles não percebem que Jesus falou no futuro? Em verdade, Elias virá. Como que esse Elias seria João Batista, se ele estava falando no futuro? Mas no versículo 12, Jesus diz assim, mas digo-vos que Elias já veio,
e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Esse sim era João Batista, porque esse Jesus falou no passado. E já que a pergunta dos discípulos foi acerca de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, e sendo que no livro de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, a Bíblia falava de dois ministérios, um que converteria o coração dos pais aos filhos, que era João Batista convertendo da lei para a graça, e outro ministério que converteria o coração dos filhos aos pais, que era o ministério do profeta desta era, que converteria o coração nosso de volta aos pais apostólicos. Já que a pergunta foi acerca dessa escritura, Jesus respondeu acerca dos dois profetas, dizendo: em verdade Elias virá primeiro, no futuro. Mas depois ele falou acerca do outro Elias, que era o João Batista, que a Bíblia diz que ele veio no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Então, amado e precioso ouvinte, aí está essa grande promessa. Deus nos enviou nesta era um profeta mensageiro para trazer o coração da noiva de Jesus Cristo de volta à fé apostólica. Quando hoje o mundo religioso está enredado com doutrinas falsas, deixar o batismo bíblico e apostólico para tomar um batismo trinitário, um batismo pagão, criado pela Igreja Católica no ano 325 depois de Cristo. Deixaram a Santa Ceia Bíblica, deixaram o lava-pés bíblico, deixaram a doutrina bíblica para seguir credos e dogmas. Mas Deus prometeu que enviaria um profeta nesta última era, um profeta mensageiro para trazer de volta a nossa fé, outra vez a fé dos pais apostólicos. E no livro de Atos capítulo 3, versículo 21, a Bíblia nos diz assim: o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo. Quer dizer, a Bíblia está dizendo que o céu deveria conter a Jesus até o tempo da restauração de tudo, toda a palavra. E hoje eu quero lhe dizer isso, ouvinte: o céu já não contém mais Jesus, porque a restauração já foi feita. Deus já enviou esse profeta Elias. O nome dele se chama William Marion Branham. Agora você diz: mostre-me o nome William Branham na Bíblia que eu creio. É claro que o nome William Branham não está na Bíblia, mas está o nome do ministério que este William Branham teria que ter. E o nome do ministério é Elias. João Batista também não havia promessa de João Batista, mas havia promessa de um mensageiro que viria. Aqui no livro de Malaquias capítulo 3, a Bíblia nos diz assim, vamos ler aqui para os ouvintes. Malaquias capítulo 3: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo, a quem vos buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Deus promete-lhe um anjo que viria diante dele, mas não diz que esse anjo seria, o nome dele seria João Batista. E lá no livro de Lucas capítulo 1, versículo 17, diz que João Batista veio no espírito e virtude de Elias. No Velho Testamento também não falava acerca de um Jesus, mas falava acerca de um Emanuel. Ele recebeu o nome quando ele nasceu. E da mesma forma, Deus prometeu que enviaria um ministério de Elias sobre a terra outra vez. E esse homem que trouxe esse ministério de Elias sobre ele, recebeu o nome de William Marion Branham. Por que o povo creu que João Batista era o Elias prometido? Porque o ministério dele encaixou com a promessa do anjo que viria preparando o caminho ao Senhor. Por que eu creio que William Marion Branham é o profeta enviado de Deus para nos tirar da confusão religiosa? É porque o ministério que veio sobre ele cumpriu com a promessa que falava acerca do Elias que viria. Jesus disse que esse Elias viria e restauraria todas as coisas. E Deus, através de William Branham, restaurou a doutrina apostólica e trouxe aos nossos corações o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia, o lava-pés e tantas outras doutrinas, o lugar da mulher na igreja e a revelação dos 7 selos, a revelação das eras e tantas coisas que nós não temos tempo para falar nessa programação. Deus cumpriu com a sua promessa
No livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, também fala acerca desse mensageiro, o Elias, onde a Bíblia diz assim: e na voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus. Sétimo anjo quer dizer o sétimo mensageiro. Deus dividiu o tempo da graça em 7 eras, e cada era Deus enviou um mensageiro. O primeiro mensageiro foi Paulo, depois Irineu, Martim, Columba, Lutero, John Wesley, e hoje nós estamos na última era, a era de Laodiceia, com o último mensageiro, o William Marion Branham, o Elias prometido, trazendo de volta a nossa fé, outra vez conforme a fé dos apóstolos. Agora o mundo religioso diz: não, esse é o falso profeta. Por que ele é falso, ouvinte? Se eu que creio na mensagem de um suposto falso profeta, como vocês dizem que ele é um falso, eu tenho o batismo bíblico. Eu que creio no falso profeta, segundo vocês dizem, eu tenho o batismo bíblico, creio num Deus único, tenho lava-pés conforme a Bíblia, vivo pela doutrina da palavra. Por que ele é falso então? Agora o mundo religioso que não crê no homem que eles dizem que é falso, estão submergidos no pecado, nas doutrinas falsas, e não tem nada mesmo com a palavra de Deus. Estão fora dos princípios bíblicos. Não se sabe mais onde está a verdade. É uma verdadeira confusão. Agora eu te chamo, eu te desafio, meu ouvinte, para que você que chama o William Branham de falso profeta, para que você pegue um livro dele e leia, e compare com as escrituras, e veja se você encontra algo errado ali. Se você encontrar algo que venha se opor contra a palavra, então ele é um falso profeta. Mas se você não conseguir encontrar, você creia que ele é o verdadeiro profeta, porque a mensagem que ele nos trouxe foi realmente para nos trazer de volta a fé dos apóstolos e dos profetas, de volta a fé dos pais apostólicos. E Deus sempre trabalhou, meu ouvinte, através de um profeta. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Como que os teólogos de hoje querem que Deus revele a eles? Deus disse que só revela a seus profetas. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz: eu sou o Senhor e não mudo. E se ele não muda, então ele teria que enviar um profeta sobre a terra, porque sempre antes de um grande acontecimento ele enviou um profeta. Antes do dilúvio ele enviou um profeta. Antes da primeira vinda de Jesus ele enviou o profeta João Batista. E antes da segunda vinda dele, que é o maior acontecimento que acontecerá sobre a terra, se ele continua sendo Deus, ele deveria então enviar um profeta outra vez sobre a terra. E a Bíblia diz que um povo sem profeta se corrompe. Por isso que as denominações estão todas corrompidas, porque eles não têm um profeta. Mas, meu ouvinte, que Deus te abençoe, que Deus abra o teu entendimento, e que você possa abrir o teu coração e dizer: Senhor, me revela a mensagem desse profeta. Eu quero seguir. E saiba que para a salvação especial, para a noiva de Jesus, somente será arrebatado aquele e aquela que estiver na mensagem da hora. Porque Deus não enviou essa mensagem de varde, não. Deus enviou essa mensagem para preparar um povo para o arrebatamento. Deus enviou essa mensagem para preparar a noiva. Agora alguém diz: eu creio que Deus vai levar um pouco de cada religião. Eu também creio, ouvinte, que Deus vai levar um pouco de cada denominação. Mas primeiro essas pessoas terão que sair dessas denominações e se congregar dentro da palavra. Qual que é a palavra? É as escrituras. Por isso Deus enviou um profeta dizendo: sai dela, povo meu. Apocalipse nos diz assim, Apocalipse capítulo 18, versículo 4: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e que não incorra nas suas pragas. Esta é a voz do Elias dizendo para a noiva de Jesus: sai dela, povo meu. Dela o quê? Da grande Babilônia. Babilônia quer dizer confusão, da grande confusão religiosa.
Sai dela, povo meu, saia noiva de Jesus Cristo, saia da confusão, saia do enleio denominacional e venha de volta para a fé dos apóstolos e dos profetas. Venha, ouça o alarido, ouça a mensagem do Elias, dizendo: sai dela, povo meu. Deus não enviou esse Elias para criar uma nova religião, não, por isso que nós não anunciamos nesse programa uma placa de igreja. Deus enviou Elias para tirar nós, a noiva de Jesus, de dentro das religiões e trazer de volta para dentro da palavra, a qual é a fé dos pais, os nossos pais, os filhos de volta aos pais apostólicos. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude, é a minha oração. Que Deus acrescente a cada ouvinte então a revelação da palavra, que você seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus. Dê ouvido à voz do mensageiro e você estará pronto então para aquele grande dia que se aproxima. Que Deus vos abençoe. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido